conversarmos sobre um tema de grande relevância para toda a sociedade brasileira, que é a descriminalização, que é a liberação de todas as drogas no país. O Supremo Tribunal Federal, o STF, havia agendado o julgamento dessa ação para o dia 6 de novembro. E ontem à noite, então, foi tirado de pauta, né, o julgamento. Entretanto, é muito importante que nós possamos conversar sobre isso, já que é um tema que, sem dúvida nenhuma, afeta toda a sociedade. É importante que toda a sociedade esteja consciente, mobilizada, para mostrar para o Supremo Tribunal Federal a sua posição, que historicamente, de maneira majoritária, é contra a liberação das drogas no país. Então, é um momento importante estarmos aqui para conversar com você, com os nossos colegas aqui no estúdio, com toda a audiência sobre esse tema. Tá ótimo. Bom, também aqui a Isilda Alves. Isilda Alves, jornalista formada pela ECA, USP, né? Pós-graduada em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, né? É responsável pelo núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, certo? Também foi repórter do Estado de São Paulo, da Folha, revista Isto É, trabalhou no Jornal do Brasil, repórter do Caderno do Domingo, trabalhou na Jovem Pan como repórter, chefe de reportagem de 2002 a 2014, coordenadora da Jovem Pan pela vida contra as drogas, campanha de prevenção aí que foi criada pelo próprio presidente da Jovem Pan, Tuta, né? E apresentou aí, essa campanha, ela foi vencedora de 27 prêmios, é reconhecida por todas as câmaras municipais de São Paulo, e a campanha se tornou, acabou virando um livro, né? Guerra pela Vida, a campanha da Jovem Pan contra as drogas. E aqui também um vasto currículo da Isilda Alves. E é um prazer recebê-la aqui, Isilda. Eu sou seu fã. Não tem mais nada. Já estou. Isilda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço estar aqui nesse importante espaço. Só quer dizer, a droga me persegue. A droga me persegue. Porque quando eu saí da Jovem Pan, eu recebi um convite para ir para a Secretaria da Justiça, e adivinha qual era o cargo? Dirigir o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Só que o enfrentamento ao tráfico de pessoas tem tudo a ver com o tráfico de drogas, porque quem está à frente é o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, que estão exatamente à frente do... Então, foi uma experiência muito importante com o doutor Paulo Dimas, na Secretaria da Justiça, e agora eu estou colaborando muito, não estou mais na Secretaria da Justiça, mas estou colaborando muito e de coração nessa importante campanha aqui. O doutor Quirino merece todas as homenagens, porque a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, que teve essa iniciativa, assim que o STF chegou lá no site deles, porque eles escondem a data, né, doutor? E dizem assim, é no dia 6. Aí o doutor Quirino, que tem uma equipe muito eficaz, falou, dia 6. Ele falou, então nós vamos para as cabeças, não tem jeito. E estamos indo realmente, doutor Quirino, sua equipe é fantástica, realmente maravilhosa. De norte a sul do país, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, vai haver manifestação das famílias. E recebendo aqui também o Célio Egídio, jornalista, comentarista, professor e, por que não dizer também, coronel, né? Coronel da Reserva. Da Reserva da Polícia Militar, isso, também, né? Também. E vim de novo, hein, Pedro? A segunda semana, nossos ouvintes, agora toda você semana aparecendo. Agora você não tem ordenado, é soldo. É soldo. Em Montepio, estou na situação, né? Bom dia aos nossos ouvintes, obrigado novamente, Pedro, pelo convite aqui em nosso Metrópole em Foco, né? A cidade que queremos ou a cidade que não queremos, né? Sim, então, não queremos drogas nas ruas, portanto, o programa hoje muito interessante. Doutor Quirino, minhas reverências, parabéns pelo trabalho combativo. Bom, Isilda Alves, eu sou um ex-aluno agora, aprendendo com você, né, que essa expertise que você tem no jornalismo e nesse combate às drogas, né, que ficou muito famoso, né, o Jovem Pan, né, contra a droga, foi muito famoso em toda a sociedade.
E estamos novamente vivendo um outro problema, né? Criado, como eu brinquei com o doutor Quirino, criado pelo próprio Estado, contra o Estado e contra a sociedade, e temos que combater, literalmente combater, porque quem conviveu, quem trabalhou próximo, como nós trabalhamos com, literalmente, o tráfico de drogas, literalmente com dependentes químicos, a gente percebe a problemática que existe nesse business, que é um grande business, é um grande negócio, né? E é um negócio que lida com a saúde humana. Quanto mais ela se deteriora, mais esse negócio cresce. Então é terrível contra os próprios direitos humanos fundamentais que nós sempre protegemos. Então, obrigado, Pedro, por mais um dia com uma equipe e uma bancada tão interessante. Você é muito bem-vindo aqui. Doutor Quirino, estava marcado o julgamento para o dia 6 agora, né? Mas, segundo o STF, teve que ser adiado aí por conta dessa... Agora estão julgando aí a prisão em segunda instância, então não queriam misturar, então... Agora, mas também tem uma data indefinida, né? Até agora não... Simplesmente transferiram, mas ainda não foi para a pauta, né? Isso aconteceu ontem à noite, assim, meio que na calada da noite, assim... E como é que está isso aí? Já tem alguma coisa? Já tem ideia, mais ou menos, de quando o STF pretende, pelo menos, colocar em pauta e vai julgar? Essa é uma questão importante para todos nós, porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, havia colocado o julgamento da descriminalização, que é a liberação de todas as drogas no Brasil, para o dia 6 de novembro. E foi justamente como a Isilda nos disse há pouco, quando nós nos atentamos para isso, o governo federal ficou bastante preocupado com essa situação e tem estado preocupado já desde o início dessa gestão, porque nós temos a consciência plena de que, caso as drogas sejam liberadas no Brasil, que é o que está sendo colocado em pauta hoje para avaliação do Supremo, nós fatalmente teríamos aumento de disponibilidade das drogas na sociedade. Com isso, nós teremos um acesso facilitado das pessoas às drogas, nós teremos aumento do consumo dessas substâncias por conta disso, aumento de pessoas com dependência química e aumento de todos os problemas que advêm dessa situação. Existem experiências em vários países do mundo que flexibilizaram o porte de drogas, o uso de drogas, e o resultado foi sempre o mesmo: aumento da disponibilidade de drogas, aumento de consumo e aumento de vários problemas em várias esferas da sociedade. Isso está acontecendo aqui do nosso lado, aqui no Uruguai. Isso está acontecendo no Uruguai. O Uruguai, e olha que o Uruguai legalizou apenas a maconha. O que está sendo julgado hoje no Supremo pode liberar todas as drogas no Brasil. O que está sendo julgado no Supremo é o artigo 28 da Lei de Drogas, e que fala de drogas de maneira geral, não se restringe a uma droga especificamente. E voltando à experiência do Uruguai, então, que acabou liberando uma droga só, no caso a maconha, nós tivemos uma situação bastante grave lá. Houve um aumento importante do consumo dessa substância, aumento do tráfico de drogas, aumento da violência que anda junto com o tráfico. Só para nós termos uma ideia, para que o ouvinte saiba, no Uruguai, só no início do ano passado, 2018, houve um aumento de 66% do número de homicídios no Uruguai. O Uruguai, que era um país pacato, um país tranquilo, um país bastante seguro, tem experimentado nos últimos tempos um aumento importante da violência, da criminalidade violenta. Houve também um aumento importante de furtos a residências, roubos à mão armada, enfim. A situação no Uruguai é bastante grave no que diz respeito à segurança pública, e tudo isso por conta da liberação da maconha. Então, essa situação era que se apresentava para a sociedade brasileira até ontem à noite, então, quando o Supremo tirou de pauta, né, não vai ser mais julgado no dia 6, ainda não tem na outra data, e quando então, não só o governo federal, mas quando várias entidades da sociedade se deram conta de que isso havia voltado para a pauta, uma vez que esse julgamento ele já teve início, né? Na verdade, o Supremo retomou o julgamento agora, então quando foi colocado em pauta novamente, várias entidades da sociedade, e isso conta com o apoio do governo federal. Então, quando essas entidades da sociedade tomaram
tomaram ciência dessa situação, começaram então a se mobilizar, e aqui eu também agradeço imensamente a Isilda, que tem nos ajudado bastante nesse processo de mobilização e de conscientização da sociedade para o problema que pode ocorrer por conta da liberação das drogas pelo Supremo. Então a sociedade começou a se organizar, várias ações começaram a ocorrer, e uma delas é a Marcha das Famílias contra as Drogas, que está marcada para o dia 13, então, que é esse domingo agora. A ideia, enfim, era que a gente pudesse agendar esse movimento no Brasil, o domingo que iria anteceder, então, o julgamento no Supremo, porque a sociedade pudesse mostrar para o Supremo a sua posição, porque é interessante, né, ficar claro aqui para a sua audiência, que não existe no Brasil sequer uma enquete, um levantamento populacional, uma pesquisa de opinião pública que mostre que a população brasileira é favorável à liberação das drogas no país. Não existe, a população brasileira é majoritariamente contrária à liberação das drogas. E mesmo assim, o Supremo vinha avançando na direção de liberar as drogas no país. Então, a ideia de se organizar esse movimento era justamente que a sociedade pudesse se organizar, se mobilizar e no dia 3 de novembro mostrar ao Supremo a sua posição. E em que pese, então, isso tenha saído de pauta já ontem à noite, a marcha mantém, aqui em São Paulo, por exemplo, vai ser dia 3, domingo, a concentração será em frente ao MASP, às 14 horas. Paulista. Exatamente. Então, 14 horas. às 14 horas, em frente ao MASP. Então, é muito importante aqui, eu aproveito a oportunidade para convidar a sua audiência, as pessoas realmente preocupadas com essa situação, que vai afetar todos nós, vai afetar todas as famílias, nossos filhos, nossos netos. É importante que toda a sociedade se mobilize, esteja conosco nessa marcha. Então, aproveito a oportunidade para convidar a sua audiência para participar desse momento tão importante. Isilda Alves, eu já lhe falei, não vou cansar de falar, eu sou fã da Isilda, e assim, e toda vez que ela posta alguma coisa, coloca um texto, esse texto ele tem assim um quê literário, né? Ele não é somente, não é um texto jornalístico, ele traz assim, ele remete e cala fundo quando você coloca alguma coisa. Eu vejo aqui, ó, por exemplo, Isilda Alves, então tem aqui na aspas, né? Se legalizar a maconha vai ser pior ainda, alerta uma mãe de ex-dependente, né? E você tem feito um trabalho de conversar com as pessoas, até porque eu vejo pelas suas matérias, você está sempre ali naquela região hoje. Eu não gosto de chamar de Cracolândia, porque né, batizaram de Cracolândia, não é, né? Mas enfim, ficou conhecido por isso, né? Disseram que, olha, está diminuindo o tráfico aqui, está diminuindo o consumo. Não é que diminuiu, acabou pulverizando um pouco aquele pessoal, né? Mas, enfim, só tem aumentado o número de usuários e a facilidade com que compra. E você tem feito independente de tudo, você ainda tem conversado com as pessoas e tem sentido isso, né? E é lógico, quem sente o problema na pele, como essas mães, né? Marcha contra drogas, e aí você consegue trazer isso daqui para nós e incessantemente nesse trabalho. Sabe, doutor Quirino, Pedro, Coronel Célio. Eu tenho acompanhado muito julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E no último, exatamente, segunda instância, o ministro Barroso dizia assim, olha, a principal causa no Brasil de prisão é de tráfico, ele deu um número estratosférico, 220 mil, e a maioria é pequeno, e se vier aqui para o Supremo, eu dou habeas corpus, que é a liberdade. Aí eu, do outro lado, como eu moro numa região de Cracolândia, eu tenho privilégio, estou cercada de 2 Cracolândias, vocês morram de inveja todos, porque eu estou cercada de 2 Cracolândias que tomam... Fiz tudo para você. Não, tudo para mim, lógico, porque de um lado da Estação da Luz estão 1000 dependentes, inclusive eu estive lá, eu vou lá, porque é uma região de estudo para mim, e do outro lado,
E do outro lado, da Barão de Limeira, de Campos Elíseos, tem a Praça Marechal Deodoro, onde eu tomo metrô. Então, assim, tem... E o que mais me assusta, e agora eu estava vindo para cá e fiquei muito, mais uma vez, essas coisas, eu sou mãe, e isso me mexe muito comigo, é o seguinte, é muito duro ver, é muito sofrido ver as pessoas jogadas, feito assim, objetos nas ruas. Os animais são melhores tratados. E aí o que a gente vê, sabe, é assim, um ministro falando assim, eu daria habeas corpus por um pequeno traficante. E eu, como eu acompanhei durante 12 anos o depoimento, e eu sou conselheira da Federação de Amor Exigente, que atende gratuitamente 1.200.000 famílias por ano, no Brasil, que não tem condições de serem atendidas, famílias dependentes de drogas, eu fiquei pensando, mas o que faz um pequeno traficante? Qual é o risco de um pequeno traficante? A senhora que está em casa, vamos pensar o seguinte, sabe quem leva a droga para o seu condomínio, para a escola do seu filho, para a festa que o seu filho vai? É o pequeno traficante. Isso eu vi e vejo muito. Então, hoje, o tráfico que tem estratégias, o que ele faz? Ninguém vai obrigar ninguém a usar, mas o amigo que usa e que já vendeu primeiro ele vende as roupas dele, depois as coisas de casa, aí ele é chamado menino de classe média, que não tem passagem pela polícia. Eu conheci meninos de alta classe média na campanha da Jovem Pan, filhos de empresários, e que foram ser traficantes. Sabe o que eles faziam? Sabe o que o tráfico faz? Você quer vender lá na sua escola? O menino de alta classe média entra, estudante de uma escola, entra com droga, como é que vai saber? Só descobre depois que aconteceu. Exato. É esse que leva, e esse que destrói uma família. E desculpem, ministros do Supremo, mas uma família destruída é uma desgraça, e ninguém merece ser vítima de uma doença que pode ser evitada, porque nós estamos falando de uma doença. Ah, mas se descriminalizar, como me dizem vários jornalistas, vai melhorar. O tráfico continua, porque o Brasil, o doutor Quirino, eu até aproveito, desculpe perguntar se a droga for descriminalizada, o governo federal vai ser obrigado a fornecer de graça essa droga, ninguém mais vai roubar, todo mundo vai receber minha casa, minha droga, minha vida, minha casa. Essa é uma questão interessante, né, sobre o encarceramento no Brasil, né, e que realmente tem aumentado, né, nesses últimos anos. E tem aumentado também o encarceramento de pessoas com dependência química e tem aumentado o encarceramento de traficantes, de pessoas que são presas pelo crime de tráfico de drogas. Entretanto, né, o caminho para que nós possamos fazer frente a essa situação, com certeza não passa pela descriminalização das drogas, com certeza não passa pela liberação das drogas. Isso porque, caso o Supremo decida pela liberação das drogas no país, infelizmente o tráfico vai aumentar, porque o número de pessoas expostas às drogas vai aumentar, por conta disso vai aumentar o consumo, vai aumentar o número de pessoas dependentes e o tráfico de drogas, por consequência, aumenta também. Essa é uma realidade que aconteceu em vários países, mundo afora, que flexibilizaram o porte de drogas, o uso de drogas. Então, o que vai acabar acontecendo é que o tráfico não vai diminuir, pelo contrário, vai aumentar. É importante ficar claro aqui também para a nossa audiência, né, enfim, porque muito se tem colocado como um argumento para possível descriminalização, possível liberação das drogas no país, de que esse aumento do encarceramento no Brasil está ligado à lei de drogas, o que não é verdade, né? Isso é uma questão que, essa é uma falácia que precisa ser bem esclarecida aqui. Na verdade, a lei de drogas atual já não prevê a prisão para o usuário, ou seja, se o indivíduo for flagrado com drogas para o seu consumo próprio, esse indivíduo ele não é preso, só é preso no Brasil o indivíduo que está portando droga para o tráfico. Então, essa questão de falar que o encarceramento no Brasil tem aumentado às custas de prisão de usuário de drogas, isso é mentira, né? Tem aumentado por conta
do aumento do tráfico, e o tráfico tão aumentado no Brasil, porque infelizmente a gente vinha tendo políticas públicas completamente descabidas na área de prevenção, que era quase inexistente, na área de tratamento, que eram pífias as ações eram inadequadas para o tratamento de pessoas com dependência química no Brasil, com um viés completamente ideológico, com uma base técnica muito inconsistente. Então, as pessoas não tinham políticas públicas de prevenção de drogas. No Brasil, nós tínhamos políticas públicas de tratamento muito inapropriadas, muito ruins. Então, a pessoa era exposta às drogas, se tornava dependente, e quando se tornava dependente, não tinha tratamento adequado, porque era basicamente tratamento com viés ideológico, com pouquíssimos resultados. As pessoas, então, se fragilizavam e aí entravam em conflito com a lei e acabavam sendo presas. Então, não era incomum, às vezes, um indivíduo com dependência química e que acabava, enfim, furtando, roubando para poder sustentar o seu vício, o indivíduo que entrava para o mundo do tráfico para sustentar o vício. Então, o que nós tínhamos no Brasil eram políticas públicas inadequadas na área de prevenção, na área de tratamento, e que nós hoje, no governo federal, estamos tentando, né, enfim, mudar essa realidade. Então, se nós quisermos fazer frente ao problema do encarceramento no Brasil, em especial nessa área de drogas, nós precisamos ter políticas públicas efetivas de prevenção, de tratamento, de recuperação de pessoas com dependência química. E, novamente, não passa o enfrentamento ao encarceramento no Brasil pela descriminalização. Pelo contrário, se isso acontecer, se a liberação das drogas acontecer no Brasil, como o Supremo vem tratando esse tema, infelizmente esse cenário vai acabar piorando e não melhorando. Posso só complementar? É assim, a senhora está aí tomando café com seus filhos, né? Pois é, como é bom ter família, né? Que estuda, filho que tem saúde, a família unida. Quando a droga entra, a senhora imagina, nesse momento, o seu filho fumando um cigarro de maconha na sua frente, se for descriminalizada. Por quê? Se for descriminalizada, como o Supremo quer, vai ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima, né, doutor Quirino? É a corte máxima do país, o uso de o porte, o compartilhamento e guardar a droga. Então, o seu filho vai poder, sim, segundo, se for determinação do Supremo, e 2 ministros já votaram a favor da maconha, e o relator já votou a favor da liberação de todas as drogas, que é o ministro Gilmar Mendes, ele vai poder levar para sua casa maconha, ele vai poder guardar na sua casa maconha, ele vai poder oferecer à família a maconha, porque o Supremo liberou. E o que significa maconha? Os melhores especialistas do país, o doutor Valentim Gentil Filho, já alertou em um estudo que é referência no mundo inteiro, que é a maconha e os seus riscos. O doutor Valentim Gentil Filho escreveu fumar maconha uma vez por semana, na adolescência, porque o traficante, ele quer o adolescente para fumar maconha, porque depois ele tem inúmeras outras drogas e ele precisa viciar rápido. Fumar maconha uma vez por semana aumenta em 8 vezes o risco para esquizofrenia. Esquizofrenia, doutor, o senhor que é psiquiatra, explica para a gente o que é esquizofrenia, doutor Quirino. Eu só quero fazer uma parte aqui, porque nós vamos entrar só num pequeno intervalo, mas lembrar aqui, ó, eu tenho aqui a Leonor Pasquale, o Fernando Abate Pietro, a Lídia Valder, ela está dando os parabéns aqui a todo mundo e dizendo que a Cracolândia se espalhou, vide a nossa Roberto Marinho, né? E ela também fez até um depoimento aqui, que ela é mãe de um drogado, né, que foi morto por causa das drogas, e ela sabe muito bem o que é esse horror. E o Ricardo Zamperretti, ele coloca aqui que vamos descriminalizar o homicídio. Assim diminui o índice de criminalidade, libera vagas a longo prazo e fica tudo bem, né? Está colocando aqui. Mas nós vamos entrar num pequeno intervalo, depois eu vou dar voz aqui ao Célio Egídio. Pedro, eu só vou falar uma coisa. Em 1989, a gente fez uma apreensão em Francisco Morato de 250 quilos de maconha. Virou notícia no antigo Diário Popular, sabe, jornal, etc. 250 quilos. Se ali que ela propaga as drogas, como alguns querem,
Hoje aprende-se toneladas e toneladas e toneladas quase todos os dias. Então, em 89, 250 quilos virou manchete de jornal. Hoje, nós temos toneladas por dia. A situação piorou. Piorou. Vamos entrar no pequeno intervalo, lembrando que o Metrópole em Foco ele tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Que tal ganhar um Jeep Compass 0 km, um Ford Ka ou a 3 prêmios mensais de R$5.000? Promoção Sicredi Investir e Ganhar. Trazendo seus investimentos para o Sicredi, você recebe números da sorte e já está concorrendo. Para saber, fale com os nossos gerentes ou acesse meusicredi.com.br/investir e ganhar. E corre que é por tempo limitado. Certificado de autorização número 004.0042112/2019. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos e empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal. Assessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em português. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook. Na cidade de São Paulo, toda criança importa. São Paulo alcançou um número de 330 mil crianças matriculadas nas creches municipais. E agora é possível inserir um segundo endereço no cadastro de vagas. Além disso, todas as crianças entre 4 e 6 anos têm atendimento garantido na educação infantil. É só fazer a matrícula. Prefeitura de São Paulo. Ouça diariamente das 7 às 7h30 da manhã. Trianon em Notícias. Sua manhã bem informada. Os fatos que são manchetes dos principais jornais. Informação, opinião, crítica e sugestão. Tudo isso você encontra aqui, na sua Rádio Trianon. Apresentação, Fábio Turso. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Retornamos aqui no Metrópole em Foco.
Hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Quirino Cordeiro, secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, e Zilda Alves, que é responsável pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e da Defesa de Cidadania, jornalista, escritora, e aí a grande responsável aí pela campanha de prevenção aí que foi criada lá na Jovem Pan, né? Pela vida contra as drogas, e o Célio Egito, que agora eu vou deixar contigo, tá, Célio? Porque senão eu vou ganhar sem, né, Tá. sem trabalhar. Mas Só para lembrar tranquilo. que, olha, nós temos aqui o Raimundo Rodrigues, Fabrício Ângelo, Alexandre Luna, o Daniel, Cláudio Branco, Heber, todo mundo já passou aqui o material, e esses agora, os amigos que nós estamos aqui na live aí, tá bom? Depois eu dou uma abertura aqui para comentar alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, Sérgio. Bom, Pedro, eu vou pegar um pouco da frase do ministro Barroso no último voto dele, de uma decisão também polêmica no Supremo, em que ele fala que é muito bacana falar de liberdades, né? E é muito ruim falar sobre obrigações e prisões, né? Então é bacana se falar das liberdades, etc. O que a gente percebe aqui no Brasil, quando há uma comparação, né, com outros países, olha, mas a Califórnia já liberou o uso da maconha, que bacana, que legal, cidades no Canadá liberaram, né, o uso da maconha. Então aqui tem que liberar também, né? Então temos essa venda, às vezes até por setores da imprensa. Mas ninguém fala que regime fechado por tráfico de drogas, ele é contínuo e 15 anos de prisão no estado da Califórnia. Ninguém fala que adquiriu aqueles 10 produtos e estiver com o 11º, também 15 anos. Ninguém fala se comprou em outro ambiente. Lá se cumpre os 15. Não, é 15 anos em regime fechado, mas 15 anos preso. Então você começa a perceber que vende-se aqui para o Brasil, né, só o lado das liberdades. Você vai para a Holanda, né? Olha, liberdade para o uso, né, de produtos entorpecentes, bacana, mas ninguém fala se a pessoa se declara usuário, que não é só ir comprar na loja, é anotado em sua carteira de trabalho, e ele não pode exercer certas atividades que necessitam de atenção. Diminui a sua capacidade laboral. Então tem uma série de instrumentos que alguns países criaram que ninguém fala aqui no Brasil. Aqui fala simplesmente a pessoa tem liberdade em consumir o produto que quiser, independente se isso vai deflagrar um problema social com a sua saúde própria, da sua família. Então é interessante, muitas vezes o setor da imprensa aqui passa para o Brasil somente metade da história, né? Não, olha, estamos pensando em liberar, por exemplo, o uso da maconha, mas o modelo californiano, nós todos terão que ter uma verbação na sua carteira de trabalho, vai ficar restrito o emprego, etc, etc, etc. Ninguém fala nisso. Ninguém fala, por exemplo, indicadores de tráfico de drogas que aumentaram em todos esses países. Ninguém fala em indicadores de violência, por exemplo, a Holanda aumentou muito o tráfico em virtude dessa possibilidade. Por quê? Se eu estou vendendo tabelado um preço, né, a maconha, a cannabis, e eu consigo num preço mais barato, eu o quê? Vou comprar o quê? Mais barato, é óbvio. Vamos ter daí a maconha black, como nós tínhamos no dólar. Então, no nosso modelo nacional, é impossível qualquer tipo de implantação de um aspecto legal sobre a discriminação de drogas. É impossível. Isso é o modelo. Isso já legal. acontece com as drogas lícitas. Se você pegar o cigarro, hoje você vai comprar um cigarro na padaria, um cigarro numa loja de conveniência, cigarro. Já tem um cigarro avulso que veio lá do É do 10 reais, contrabando. é 10 reais um maço de cigarro. Aí as pessoas que precisam fumar e querem comprar mais barato, acabam indo lá para a Praça da Sé, na cara de todo mundo, tá Sim. fácil ali, o contrabandeado, cigarro, Sim. e ali é 3 reais. Então, diminuiu o consumo de cigarro, não, diminuiu o consumo de cigarro lícito, daquele que paga imposto vendendo, mas o número de fumantes continua alto. Né? Ontem nós recebemos dos jovens. Ontem nós recebemos aqui o doutor Álvaro Gradim, pneumologista, médico pneumologista, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Ele falou, olha, o número de usuários, de pessoas, de fumantes, ele falou, não diminuiu, não. O que diminuiu é o número de quem compra o cigarro ali na padaria.
As pessoas continuam comprando no meio da rua, fumando, tá? E um grande problema. E o que a Isilda mesmo falou, o cigarro da maconha. O doutor Álvaro falou, olha, eu sou pneumologista, eu tenho pena de passar aqui embaixo, andar pela Paulista e vendo aqui, o pessoal está fumando livremente a sua maconha. Falou, esse pessoal não sabe o que vai acontecer com eles amanhã, tá? E a maconha, e misturando com outros, né? Com outros tipos de... E um outro problema, Pedro, que eu vejo também, além da questão normativa geral, que a gente seria impossível, é a irresponsabilidade dentro do sistema. O que acontece hoje? Eu fumo maconha, como uma pessoa aí bem famosa na cidade, eu fumo maconha há 40 anos, né? De um estado brasileiro. Ela não percebe que dentro do sistema, ela está contribuindo para o tráfico de drogas, ela está contribuindo para o roubo, contribuindo para a compra do fuzil lá no morro, né? Isso daí é uma pessoa famosa aí no Rio de Janeiro. Então, até eu postei, né, na minha rede social que, de alguma forma, essa pessoa, né, com esse fato de ter assumido que 40 anos consome drogas, ele contribuiu para a piora social carioca. Ele contribuiu de alguma forma. Só que ele não assume essa responsabilidade. Então, o que acontece com o nosso usuário, provavelmente esse usuário social que diz que é possível, né, o consumo da cannabis de modo recreativo, ele não consegue, de forma alguma, conectar com o tráfico, conectar com a exploração de mulheres, com o tráfico de drogas e com o crime em geral. Ele não consegue, ele fica isento. Não, eu só consumo. Poxa, de onde vem essa droga? Até houve um contraditório com uma pessoa, eu falei, poxa, se você consome soja, tem plantação de soja, consome carne, tem lá boiada no pasto. Se você consome droga, alguém está o quê? Plantando veneno e todo um processo de venda. Então, outro problema social também alguns que consomem, eles se isentam dessa responsabilidade social que é extremamente perniciosa. Essa questão, eu julgo bastante importante, porque além disso, né, sempre que personalidades assim vêm a público e colocam questões desse naipe, né, ou seja, quase que glamourizando as drogas, as situações que envolvem o uso de drogas, sempre que isso acontece, há uma diminuição de percepção de risco nas pessoas em relação às drogas. Como a Isilda já nos adiantou, falando de questão de saúde, por exemplo, né, se nós pegarmos a maconha, né, que de tanto que vem se falando na sociedade brasileira que maconha é uma erva natural, que maconha é remédio, a maconha é boa, né? São farsas que vêm se criando, né, enfim, se propagando na sociedade nos últimos anos, que tem diminuído muito a percepção de risco das pessoas. Hoje, por exemplo, não é incomum nós nos depararmos, por exemplo, com adolescentes que acreditam que faz menos mal você fumar maconha do que você fumar cigarro de tabaco. Então, situações desse tipo precisam ser identificadas. É importante que a gente alerte a população que a situação não é isso. Maconha, por exemplo, é um fator de risco importante para vários transtornos mentais graves, como transtornos psicóticos, como esquizofrenia, são doenças incuráveis, né? É um fator de risco para ansiedade, para depressão, aumento de risco para suicídio, aumento de risco para evasão escolar entre adolescentes, ou seja, é uma droga, isso falando só da maconha, né? É uma droga que pode causar uma série de problemas para a pessoa e para todo o seu entorno. Falando da questão de saúde, né, a gente conversou bastante sobre questões de tráfico, violência, mas essa questão mais na área da saúde, ela é extremamente importante nesse debate, né? Então, por exemplo, se nós olharmos para a sociedade brasileira, nós temos muito mais pessoas dependentes de álcool, de tabaco, porque são drogas ilícitas, drogas que não são proibidas. Nós temos muito mais pessoas utilizando essas drogas, dependentes dessas drogas, quando nós comparamos, por exemplo, com maconha, cocaína, crack. Por quê? Porque essas outras são proibidas. A partir do momento, se infelizmente nós tivermos a posição do Supremo Tribunal Federal liberando também essas outras drogas, fatalmente nós teremos também um aumento do consumo dessas substâncias. Só para a gente ter uma ideia, a mortalidade provocada pelo uso de drogas lícitas, aquelas que são permitidas, é 10 vezes maior do que a mortalidade provocada pelo uso de drogas ilícitas, aquelas que não são liberadas. Por quê?
porque obviamente as pessoas fazem mais uso de drogas lícitas, aquelas que têm um acesso mais fácil. E por isso que acho que esse é o problema crucial dessa questão que está sendo julgada no Supremo, que a liberação das drogas, na verdade, aumenta, favorece o acesso das pessoas, né? Então, basicamente, o que diz lá o artigo 28, né, que está sendo pauta agora lá do Supremo, diz que hoje no Brasil é proibido compra de drogas, é proibido armazenamento de drogas, transporte de drogas, porte, uso, e no parágrafo 1º desse artigo diz que é proibido, inclusive, o plantio, mesmo que seja para uso próprio. Se esse artigo, então, for considerado inconstitucional, ou seja, se esse artigo deixar, então, de estar em vigência, o que vai acabar acontecendo é que todas essas atividades vão se tornar, então, possíveis, permitidas, liberadas no Brasil. Com isso, então, as pessoas vão ter mais acesso às substâncias e todos esses problemas de violência, de problemas sociais, de saúde, infelizmente, vão aumentar muito na nossa sociedade. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela deu um parecer contrário a essa liberação e o cultivo da maconha, inclusive para fins medicinais, né? Então, essa é uma questão importante, né, que é muito bom que você traz aqui para essa discussão, porque neste processo específico que está sendo julgado, então, no Supremo, nada tem a ver com a maconha medicinal. Isso é interessante porque muitas pessoas acabam confundindo, então não nesses últimos dias eu tenho estado muito em contato com as pessoas, tenho participado de programas na mídia, com as pessoas fazendo perguntas, então sempre vem essa questão, bom, não, eu sou favorável, mas eu sou favorável à descriminalização para uso medicinal. Não, o que está sendo avaliado hoje no Supremo, então, o que está em pauta lá no Supremo, é só o uso da droga por seu efeito entorpecente, que é para o famoso uso recreativo da droga. Não tem nada a ver com o uso medicinal, não tem nada a ver com possíveis efeitos terapêuticos de determinadas drogas. Não, isso não está sendo avaliado no Supremo. Então, o que está sendo avaliado no Supremo, e por isso que nos deixa ainda mais preocupados, né? Que o que está sendo avaliado no Supremo é a liberação de todas as drogas no Brasil para o seu uso entorpecente, né, para o seu uso como droga, e não o seu uso medicinal. O próprio PPS, né, ele propôs aí um pedido aí no STF que assegure o plantio, cultivo, colheita, guarda, transporte, a prescrição, ministração e aquisição, né, da cannabis, que é o nome científico aí da maconha, né, para fins medicinais, terapêuticos e recreativos. Né? Então, tá meio que embolado. Medicinais está tudo ok, isso aí eu acho que a medicina vai ter que tratar disso, vai ter que até um certo controle. Mas para o uso recreativo é como você está falando, quer dizer, geral. É interessante, sabe, porque o que motivou, até vale a pena, né, nós conversamos um pouco sobre isso também, para nós entendermos um pouco como que, infelizmente, algumas coisas têm sido conduzidas na nossa sociedade aqui no Brasil. O que motivou essa ação no Supremo Tribunal Federal é uma ação que foi impetrada pela Defensoria Pública aqui de São Paulo, e o que motivou foi que um preso aqui de São Paulo foi flagrado com maconha no sistema prisional, ou seja, um criminoso preso, flagrado com maconha, ou seja, fazendo uma outra coisa errada, e aí, então, a Defensoria Pública entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal para salvaguardar um possível direito desse preso estar com maconha dentro do sistema prisional. É um direito dele. Então, o direito dele, enfim, ser preso, ficar lá preso e fumar maconha. Então, e aí, por conta disso, então, nós corremos o risco como sociedade, na sociedade inteira, ser vitimizada por essa situação por conta de um grande absurdo desses, né? Então, tudo isso para a gente entender um pouco como que a nossa sociedade vem tomando decisões, como algumas autoridades vêm tomando algumas decisões completamente descabidas, né, fora de propósito, ou seja, a gente, por conta de um criminoso ter sido flagrado com droga no sistema prisional, você
para que ele possa, então, ter o seu direito de fumar maconha no sistema prisional, você vai colocar uma sociedade inteira em risco, né, para que um possível direito de uma pessoa nessa condição seja preservado. E uma outra grande falácia também, que se tem o tempo inteiro colocado, né, que a droga poderia, né, enfim, o seu uso poderia ser um exercício de liberdade, as pessoas poderiam usar droga, porque, afinal de contas, são livres. Isso também é um outro engodo, né? O uso de drogas está longe de ser um exercício de liberdade. Isso porque nós sabemos, quando as pessoas começam a usar drogas, com o passar do tempo, infelizmente, parte considerável dessas pessoas, a primeira coisa que vai perder é a sua liberdade de decisão. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai começar a ter necessidade de usar droga, ela vai ficar dependente da droga. Então, usar droga está longe de ser um exercício de liberdade. Bom, estou com o Célio Egídio aqui, ele é advogado, né, da área do direito, senhor psiquiatra, e a Isilda Alves, uma grande pesquisadora. Uma pergunta. Uma pessoa, cidadão comum, que vê alguém cometendo um crime, tentando suicídio, e nada faz, ele é omisso. Na lei, Célio, essa pessoa é responsável, ela tem algum tipo de responsabilidade. Se você vê alguém querer cometer um suicídio e nada faz para que você não evita esse tipo de coisa, você também está cometendo um crime? Então, Pedro, aí são dois momentos, né? Se temos o agente público, né, por exemplo, um policial, né, o agente do bombeiros, por exemplo, ele tem o dever, né, de preservar a vida, de evitar. Uma pessoa comum, não. Onde é criminalizado a instigação ao suicídio. Né? Aquela pessoa que vem e instiga, não, pula mesmo da ponte, você deve pular. Essa instigação ela é criminalizada, que ocorreu, infelizmente, no estado do Paraná. E, infelizmente, tinha uma pessoa já nesse estado e todo o grupo de resgate tentando lá controlar a situação. Um grupo de pessoas, que depois foram presas, inclusive, estavam lá incentivando que a pessoa, acho que pulasse de um prédio ou de um guindaste, se eu não me engano. Foi. Então, mas a omissão nesse caso, não. Agora, a obrigação seria dos agentes da lei em preservar a vida, sempre. Isso sempre deve ser feito. Nós temos o governador João Dória, quando se elegeu prefeito, uma das primeiras ações dele foi querer fazer a internação involuntária, né? Então, e aí houve aquelas discussões, ONGs, Ministério Público, uma série de coisas. Não é assim, a pessoa só pode ser, só vai poder ser internada se ela quiser. Por outro lado, aí entra o lado do psiquiatra aqui, uma pessoa que um usuário de crack, ele já não tem mais poder de discernimento algum, né? Ele já está completamente alienado, ele está preso à droga, ele não consegue mais, ele não tem o poder de discernir se quer ou não. Por outro lado, se o poder público, como você falou, não preserva a vida dessa pessoa e sabe que vai levar à morte o uso da substância, ele não está cometendo um crime. Como é que funciona isso, Célio? E agora? Não, no caso do poder público entra uma problemática legal. Nós não temos hoje lei federal que proporcione essa possibilidade para o Estado, né, essa intervenção, né, na pessoa, independente da sua deliberação ou não. Diferente do que a gente encontra no Canadá. No Canadá você tem intervenções. No Canadá é interessante a legislação que até existe o divórcio ex officio, feito pelo juiz, no caso de violência doméstica. Né? No caso de violência doméstica, ele pode ocorrer dessa forma, como alguns tipos de interdições. A gente observa isso em algumas legislações europeias também. Mas no Brasil nós não temos essa ação do Estado, mesmo sendo essa conduta sendo perniciosa para ele e para a sociedade. É interessante. Doutor, eu queria só falar uma pergunta. O uso do crack, ele certamente vai levar a pessoa a morte. Isso não tem o uso indiscriminado, vai levar mesmo, isso está provado.
Aí o policial está vendo o sujeito lá usando o crack 24 horas, mas ele é um agente público. Ele teria obrigação, como o bombeiro, não é mais ou menos isso? Você falou, o bombeiro, isso aqui, ele tem obrigação. Como é que fica essa situação? Assim, hoje no Brasil, né, nós tivemos no mês de junho deste ano, e eu participei ativamente desse processo, ajudando, né, enfim, na discussão, no trâmite do projeto de lei que deu origem a essa lei, então, que foi publicada em junho deste ano, que é a nova lei de drogas, publicada no dia 5 de junho, que é a lei 13.840. Pela primeira vez, então, que uma lei federal traz a possibilidade da realização de internação involuntária para pessoas com dependência química, né? E essa é uma questão importante hoje, né, para o cenário nacional, porque isso veio para justamente preencher uma lacuna que nós tínhamos na abordagem de pessoas com dependência química. É óbvio que a internação involuntária não cabe para todos os casos, entretanto, para algumas situações específicas, para indivíduos que apresentam quadros graves de dependência química. Por conta disso, então, o indivíduo perde a sua capacidade de entendimento, discernimento, essa situação que você acabou de nos dizer, um indivíduo que está na Cracolândia, fumando 30 pedras de crack por dia, como é que fica, né, a capacidade dele de entender de maneira apropriada o que está acontecendo consigo, por exemplo. E o indivíduo também perde nessa situação a capacidade de autocontrole, né? Então, nessas situações específicas, quadros graves, o indivíduo perde a capacidade de entendimento, de autocontrole, e por conta disso ele deixa, então, de ter condições de tomar decisões autônomas e começa a se colocar em risco, ou colocar outras pessoas em risco, cabe a possibilidade da internação involuntária, inclusive para dependência química. Isso daí foi um grande avanço, né, na nossa atual legislação sobre drogas. Houve, obviamente, uma movimentação de alguns setores da sociedade, dizendo que isso daí seria situações de violação de direitos. Entretanto, eu costumo dizer que violação de direito não é você internar alguém que tem indicação de internação, mesmo de maneira involuntária, mesmo quando ela não queira, nessa situação específica de risco iminente para ela ou para outras pessoas. Violação de direitos é quando o indivíduo apresenta essa condição clínica e que ele está se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco e nada se faz. Isso é violação de direitos. E o que vem acontecendo antes, então, da publicação dessa lei é que, infelizmente, muitas dessas pessoas com dependência química eram deixadas à sua própria sorte, né? O poder público quase que lavava as suas mãos, e a partir de agora não, a partir de agora essa legislação coloca a responsabilidade no Estado, nos agentes públicos, coloca a responsabilidade nos gestores das políticas para cuidar dessas pessoas, sob pena de descumprimento da lei. Uma coisa só para fechar, Pedro. A Isilda Alves, ela lutou, eu vi que ela brigou muito por isso. Né? A maior jogada da alteração da lei, ela coloca no aspecto, né, do Estado. Eu passei até 2 projetos para 2 deputados, falei, gente, você tem que mudar uma coisa, no Código de Processo Civil, a nossa ação de interdição, a possibilidade do tipo de interdição da pessoa, que não as normais, né? Normalmente é por doença, etc., idade, mas essa possibilidade da interdição, ou seja, passando a curatela para o Estado ou para os pais, das pessoas que estiverem em uma situação de vulnerabilidade. Passei 2 vezes um projeto desse, porque se eu tenho isto, a mãe que tem um filho já iniciando nas drogas, e é maior, ela já pode interditar o filho. Né? No caso, aí são ações estatais. Mas entraria numa situação muito interessante. A mãe consegue retirar essa possibilidade do jovem. Mas hoje tem uma situação interessante, porque já com essa nova lei de drogas, aprovada agora, a internação involuntária, né, essa que independe da vontade da pessoa que está sendo internada, a internação involuntária hoje já pode ser realizada independente da interdição. Ou seja, a interdição é uma coisa interessante, né, para várias situações, mas hoje uma família que tenha, por exemplo, uma pessoa com dependência química pode pleitear a internação contra a vontade dessa pessoa, independente da interdição. E, na verdade, foi um grande
um grande avanço Sim, na legislação sobre drogas hoje, né? E é interessante esses fatos gravíssimos que o doutor Quirino, Coronel, Pedro, vocês estão descrevendo, porque quem mora em região de Cracolândia, e eu não estou me referindo especificamente a mim, assim, 86% dos municípios brasileiros têm cracolândias, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, já prejudicando educação, saúde, assistência social e segurança pública. O que a gente sente é assim, olha, vou dar um exemplo que aconteceu assim, em frente ao meu prédio, no domingo, no sábado e no domingo. Nós estamos, o traficante, ele cobra pela droga. E a gente vê isso muito claramente. O dependente deixa de ser uma pessoa produtiva. Então, quem vai pagar a conta para o traficante somos nós, que somos trabalhadores, moradores da região, comerciantes da região. Consequência, não há região de Cracolândia onde não tenha assaltos, violência e até sequestros relâmpago. Não há, eu sei porque assim, eu vou dar um exemplo. A rua onde eu moro, Barão de Limeira, uma rua histórica. Só que todos os comerciantes já foram assaltados porque junto com a Cracolândia vem o pessoal que acabou de sair da cadeia, isso é dito pela própria polícia, e eles se abrigam ali. Então, eles usam a Cracolândia como ponto como uma capa e assaltam. Todos os prédios, todos o comércio já assim, aumentaram dezenas de vezes a segurança, porque nós não temos mais como andar nas ruas, próximo da Cracolândia. Andar na rua, por exemplo, na Barão de Limeira, que era uma rua tranquila, deixou de ser, ficou tão perigoso quanto uma zona de guerra, porque eles saem de uma forma, no domingo, por exemplo, havia cinco na região, só na quadra onde eu moro. Então, uma senhora foi assaltada, pleno meio-dia, ela estava saindo do supermercado, eu fui ameaçada, outras pessoas, e aí o que acontece? Quem vem ao socorro dessas pessoas? Os moradores. Mas aí se depara com aquela situação, é um dependente de droga. E para onde ligar, doutor? Na Prefeitura de São Paulo, quando se liga, eles não atendem. Eles não vão buscar a pessoa, porque ninguém queria a prisão, todo mundo queria que essa pessoa fosse internada, mas foi dito, ele tem direito de usar. E nós, que pagamos impostos, temos direito de ser assaltados? Cadê onde estão os nossos direitos? Então, é assim, ele prejudica. E só para complementar, a minha tese no jornalismo foi a história, eu acompanhei durante 6 meses em São Paulo, cidade de São Paulo, como jornalista da Jovem Pan, o caso de uma mãe que descobriu, esse caso foi me passado pela Federação de Amor, pelo Miguel Tortorelli, presidente da Federação de Amor Exigente, que junto com a Regina Tortorelli, que coordena o grupo na Zona Norte, me mandaram o caso, falaram, olha, ela não consegue internar o filho de 12 anos, e qual era a história do filho de 12 anos? O menino conheceu, como a maioria, e a senhora fique atenta, porque ninguém vai conhecer droga com o inimigo, só conhece com os amigos. Então é importante conhecer os amiguinhos do seu filho, porque hoje se conhece droga na escola. Eu estive em 700 escolas do estado de São Paulo. E é assim, e a campanha da Jovem Pan era pedida por essa necessidade dos professores de falarem desse assunto, mas não poderem, porque os representantes do tráfico estavam lá na escola ameaçando os professores. Isso eu vi assim na pele. E senti, e escrevi sobre isso várias vezes e falei. Então, essa mãe, um menino de 12 anos, ele morava a uma quadra da escola. Ele conheceu a droga na escola pública. Só que, como era um menino de 12 anos, ele logo foi cooptado pelo tráfico. Sim. Então, a mãe, imagine a senhora sair de madrugada numa Capão Redondo, uma região de tráfico, de madrugada, sozinha, procurando o filho nas ruas de Capão Redondo, porque em algum momento ela ia encontrar um filho jogado de 12 anos, porque ele também usava droga. Sim. E ela tinha que trazer esse filho, me lembra muito Vidas Secas, de Graciliano Ramos,
assim, sozinha, uma moça muito magrinha, jogada aqui, sabe, carregando com muita dificuldade, o filho também muito magrinho, e andando sozinha, correndo todos os riscos, durante 6 meses. E com a Jovem Pan em cima, com a Ordem dos Advogados do Brasil em cima, e com a Federação do Amor Exigente. Porque não havia vagas. E aí nós esbarramos exatamente no ponto que o senhor tanto combate, doutor Quirino. Quando eu fui com essa mãe a vários CAPs, que é a primeira entrada, e eu descrevia na Jovem Pan com indignação, e eles falavam assim, a senhora nunca foi adolescente? A senhora não sabe que ele tem direito? E eu tinha que me conter, e eu descrevi essa cena. E aí a prefeitura não mudou essa situação e continua, doutor, as mães ouvindo assim, filho que está no crack. Eu recebo muitos telefonemas de mães. Sim, eu imagino. Recebo, por causa do trabalho na Jovem Pan. Olha, a senhora tem que ter paciência, porque ele não quer. Então, tá bom, ele não quer, só que essa pessoa, como diz a lei que os senhores criaram, está muito claro lá, essa pessoa está colocando em risco a vida dele, a vida de terceiros, e como diz o Conselho Federal de Medicina, na sua última resolução, está no site do Conselho Federal de Medicina, o médico, o psiquiatra, se a pessoa já está colocando em risco a sua vida e a de terceiros, ela tem que ser internada involuntariamente, como diz, assim, com muita propriedade, a lei que os senhores criaram, doutor Quirino. Só que não existe vontade política na cidade de São Paulo para cumprir isso. Por isso, nós conversamos bastante sobre isso, né, Isilda? Recentemente, você até acabou fazendo uma matéria, né, enfim, para o seu blog sobre essa situação. E eu repito aqui aquilo que disse a você e que você muito bem colocou na matéria. Eu acho que passou da hora das autoridades públicas brasileiras, dos gestores brasileiros serem responsabilizados por isso. Ou seja, hoje nós temos uma nova política na área de saúde mental no Brasil, desde 2017, nós temos uma nova política de drogas que foi implementada, publicada nesse ano, nós temos uma nova lei de drogas, e não é possível que situações desse tipo aconteçam. E não só os gestores e autoridades, mas também profissionais, ou seja, negligenciar situações graves como essa, precisam ser alvo de denúncia e as pessoas precisam começar a ser responsabilizadas. Caso contrário, infelizmente, a gente não vai andar. A gente teve, durante décadas, uma posição ideológica de vários grupos sociais que, ao invés de ajudar as pessoas, pioraram muito a situação delas. E eu queria, se você me permitir, Pedro, fazer um apelo ao governador Dória, que tem uma posição muito clara contra o uso de drogas no país e teve a coragem de, quando prefeito, ir tentar resolver a Cracolândia, e ao quem está substituindo o prefeito, porque nós estamos com o prefeito internado, com uma doença grave. Mas fazer um apelo no seguinte, seguir o seu exemplo, doutor Quirino, porque o senhor teve a coragem de, pela primeira vez, agir em relação aos conselhos que falam sobre drogas, mas que não defendem a população. Na verdade, eles defendem a utilização da maconha e a não internação dos dependentes. E o senhor teve a coragem de tomar isso. Governador, está na hora de tomar uma atitude. Os conselhos, qual é a posição dos conselhos? Os conselhos estão defendendo a maconha, o uso da maconha. O senhor que é tão objetivo, e que foi eleito por esse motivo, porque as famílias confiam no senhor, o que o CONED está fazendo? Qual é o trabalho que o CONED, Conselho Estadual de Drogas, a não ser defender o uso da maconha, como também já disseram, até que querem impedir a marcha das famílias para fazer porque eles têm direito a quê? Direito a quê? Vocês têm direito a quê, governador? Por favor, é a sua imagem que está em jogo nesse momento. Quando um representante do CONED vem a público, vem à imprensa, está na imprensa, dizendo que quer, que ele tem o direito de fazer uma manifestação a favor da maconha, eu pergunto, direito de quem? Quem é que sustenta o governo? Somos nós, contribuintes?
Quem é que não quer a droga? Somos nós, pais, famílias, que lutamos para que os nossos filhos tenham um futuro melhor. E aí vem um representante do Conselho Estadual de Droga e diz: vamos defender a maconha, a descriminalização. Desculpa, governador, ele não está falando o nome do Coned, ele está falando o seu nome. Será que é isso que o senhor quer? O governo Bolsonaro, estou aqui com o doutor Quirino, está muito claro, é a favor das famílias, é não às drogas por causa de toda desgraça que causa. A maior causa de... A senhora que está em casa, preste bem atenção. Dos 16 aos 23 anos, a maior causa de suicídio, a segunda maior causa de suicídio no mundo, e principalmente no Brasil, eu sou testemunha disso. Desculpa, gente, mas eu estou cansada de envelope de garoto que está morrendo por causa de droga. Isso não é uma doença contagiosa, é uma doença de escolha. E é a maior causa de suicídio. Será que o senhor... Como é que o senhor se sente nisso? Governador João Dória, será que é isso que o senhor quer? Que pessoas do seu governo, do CONED, venham a público defender a descriminalização, o uso de maconha? O que o CONED está fazendo pelas famílias, governador? Governador, nós confiamos no senhor. Olha, eu tenho aqui e até gostaria de um comentário aqui, a Tereza Barion, né? Ela colocou aí: pois é, se fosse liberado, o consumidor pagaria impostos e haveria melhor controle, certo? Hoje, o pessoal fuma e pronto, né? Quem ganha é o traficante somente. E ela falou: olha, eu acho que é muita hipocrisia tentar tampar o sol com a peneira. Eu não creio que a liberação traga aumento de consumo. O que pode falar? Até porque o governo, se liberar, o governo, num suposto controle, cobraria impostos. Aí nós vamos cair no negócio do cigarro, que você compra o cigarro na padaria, como eu não tenho dinheiro, eu vou comprar na Praça da Sé, que é do contrabando, que é do crime organizado. Essa é uma questão interessante, um argumento mesmo, né, enfim, que se utiliza quando se quer defender a liberação de drogas, né, e que é um argumento equivocado. Equivocado, só retomar coisa que nós já conversamos aqui. Sim. Experiências que aconteceram em outros países mostram que o que a ouvinte está nos colocando não procede. Países em que flexibilizaram o porte, o uso de drogas, sempre isso acontece, isso daí sempre é seguido de um aumento de consumo. Por quê? Porque, na verdade, há aumento de disponibilidade das drogas na sociedade, ou seja, se você permite compra, se você permite que pessoas portem drogas, que pessoas usem drogas, que elas armazenem drogas em casa, que elas plantem drogas, obviamente que aumenta a disponibilidade dessas substâncias na sociedade. E é uma questão interessante porque sempre que se quer aumentar a venda de qualquer produto, isso não estou falando, me restringindo apenas às drogas, qualquer produto no mercado, a primeira estratégia que se lança a mão é aumentar a disponibilidade para a venda desses produtos. Por exemplo, qualquer rede de fast food, quando quer aumentar a sua venda, aumenta o número de pontos de venda. Ou seja, aumenta o acesso das pessoas ao seu produto. Então, qualquer situação que fizer com que a gente aumente a disponibilidade do produto, o aumento do consumo vai acontecer. Nós já conversamos aqui também, hoje no Brasil nós temos muito mais uso, abuso e dependência química de drogas que são ilícitas, que são permitidas. Por quê? Porque, na verdade, o acesso é mais facilitado. Se você tornar o acesso das drogas hoje, que são ilícitas, que são proibidas, se você tornar o acesso facilitado, se você deixar de proibir o acesso a essas drogas, fatalmente você vai ter, daqui a pouco, um aumento do consumo também dessas substâncias. E a porta de entrada é justamente numa substância lícita, que você vê todinha. E a questão, novamente, essa questão do imposto, também, para ficar claro aqui para a gente, tem um exemplo do Colorado, que recentemente, é um estado americano que recentemente legalizou a maconha. Para cada $1 arrecadado de imposto, a sociedade e o estado do Colorado pagam $4 por problemas advindos da legalização. Ou seja, do ponto de vista financeiro, tirando todos os outros problemas,
segurança pública, saúde, questões Sim. sociais, questões familiares, questões pessoais, tirando todos esses flagelos que a droga impõe às pessoas, às famílias e à sociedade, do ponto de vista financeiro para o Estado, não interessa também. Ela fala em arrecadação, literalmente, né? A É, tese dela. arrecadação. Então, o nosso IP de cigarro gira em torno de 300%. Né? Então, se fosse desta forma, né, as pessoas não iam consumir cigarro, logicamente, muito caro, um tributo muito caro. Agora, pensa isso em, como eu falei na minha primeira fala, o tráfico de drogas, por exemplo, é um business, mas tem que entender dessa forma. Se eu tenho o legal, que custa 10 e coloco um imposto de 300% vira 40%, onde eu vou comprar? O de 40 ou de 10 reais no tráfico? Pronto. Hoje o cigarro paraguaio já não é mais feito no Paraguai, né? Agora eles pegam aqui um galpão no interior, né? E o Paraguai vem aqui com os maquinários, monta para você, te entrega o selinho na mão, porque assim eles não correm o risco de ser pego na fronteira. Então, pronto, o cigarro já é fabricado aqui mesmo, porque a coisa assim... Como é que chama essa senhora? Tereza? É Tereza Barion. Dona Tereza, me permita só pensar com a senhora. Vou lhe dar dados concretos. Primeiro, nós não estamos falando de produtos contrabandeados. Nós estamos falando de substâncias que alteram significativamente a saúde e prejudicam a família. Hoje, as pesquisas revelam, me perdoa, doutor Quirino, está falando isso, quem devia estar falando, doutor Quirino, mas eu vou já me adiantar, que é o seguinte, para cada usuário de droga, cada dependente, ele deixa doente pelo menos 4 pessoas na família. A senhora imagina, dona Tereza, tudo bem, vamos legalizar, vamos autorizar o consumo, maconha vai ser legalizado no Brasil, vai ser autorizado. Só que esse jovem, ou essa pessoa, ela vai começar a ter o que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, já determina num negócio chamado CID-10, que é uma coisa complexa, mas enfim, se for verificar, é a denominação de dependência de drogas hoje pelo Ministério da Saúde, que ela tem ela passa a ter uma vontade incontrolável de fazer o uso e aumentando cada vez mais a dose. Eu vou fazer uma brincadeira com a senhora, se a senhora me permitir, dona Tereza. A senhora já fez o regime? Eu já tentei várias vezes, é chato, né? Porque no primeiro dia a gente come alface, a gente vai para a academia. No segundo, a gente passa assim, não, é aquele vestido. No terceiro, a gente olha para o armário. Mas no quarto, a gente passa em frente a uma padaria e vê aquele pãozinho fresquinho chamando a gente, aquele doce maravilhoso, e diz, é só hoje. Aí o que acontece? Tudo que você perdeu vai para o espaço. Imagine o drogado, que essa vontade, ela é, segundo as pesquisas, o doutor Quirino fala com mais, mas é 10 vezes maior. Porque quando se usa uma droga, ela vai alterar exatamente o cérebro. É uma doença do cérebro. E no cérebro está a nossa capacidade de escolha e definição do que a gente quer ou não. Então, a gente controla o que a gente come. O drogado, não. Então, a senhora veja, esse menino de 12 anos que eu acompanhei a história dele, e ele só foi internado na véspera de Natal, de tanto que a gente perturbou e foi para cima. Isso 3 instituições, Jovem Pan, OAB e Federação, e sempre se a mãe não tivesse acesso a isso. Esse filho estava batendo nela. Por quê? Ele na fissura, ele batia na avó. Eu escrevi recentemente um caso que aconteceu aqui em São Paulo. O GAD, que é o Grupo de Apoio aos Dependentes, foi atender uma senhorinha de 80 anos. E quando o Daniel Garcia entrou na casa, que está conosco, inclusive, na campanha, ele chorou. Porque era uma casa onde uma senhorinha, imagina só, uma senhorinha de 80 anos, dona Tereza, sentada no chão, desesperada e chorando compulsivamente. Porque o neto, que é usuário de crack, simplesmente roubou toda a fiação da casa, roubou o botijão de gás e bateu na avó porque ela não tinha dinheiro. Quantas vezes, dona Tereza, a gente olha na imprensa, eu sou jornalista, eu choro quando eu tenho que escrever essas coisas, filho que mata a mãe, que mata a avó porque ela não tem dinheiro para dar.
para o filho comprar. Sabe por quê, dona Tereza? Nós não estamos falando de uma coisa tranquila. Nós estamos falando de uma coisa que primeiro vai começar experimentando com coleguinhas, sempre na festa. Depois vai desenvolver a vontade de usar. E aí perde o controle. E quando perder o controle, ele vai roubar a senhora para poder pagar o traficante, porque nem existe traficante que venda droga de graça, a não ser que ele se torne também traficante. Eu vi na Zona Sul, subindo morros, e vendo o filho jogado lá no chão, porque entrou para o tráfico, e o traficante diz, bom, a senhora já viu? Então tá bom, então a senhora vai embora, porque nós não vamos deixar o seu filho sair. Ele já se tornou do tráfico. Então, veja, dona Tereza, nós não estamos falando de uma boneca, nós não estamos falando de um objeto de casa, nós estamos falando de uma substância que vicia e que não tem cura. Não tem cura. E, infelizmente, há muitas dificuldades para tratar, porque a lei federal criada no governo Bolsonaro não está sendo seguida na maioria das cidades brasileiras. Hoje, os CAPs dizem para as mães, mas você não tem paciência. Não tem paciência como? Desculpa, meu filho está doente. E se fosse um câncer? E se fosse uma AIDS? O que eu faria? Vai para casa? Dona Tereza, eu não peço para a senhora mudar a sua opinião, mas eu peço só para a senhora refletir. Se isso acontecesse na sua casa, o seu filho lhe roubasse para usar droga por causa da necessidade, será que a senhora seria tão permissiva? E mais, e vou lhe dar um exemplo que está na imprensa, eu escrevi sobre isso e o Uniad escreveu, muita gente escreveu. No Colorado, como é permitido plantar maconha, os mexicanos atravessaram a fronteira, compraram pequenas propriedades e plantaram maconha. Como é pequena quantidade, os meninos adolescentes que estão abandonando o estudo nos Estados Unidos estão indo comprar deles. Agora, dá para denunciar, doutor? É permitido pela lei, eu posso plantar? Eu posso plantar. Doutor, desculpa, olha, tá aí, eu acho que está a resposta da Isilda Alves aí para Tereza Barion, e a Tereza tem o direito de falar. Só para falar uma coisa, eu tenho muitos amigos que discutiram aí, inclusive amigos de profissão que falam, não, tem que liberar maconha. E eu pergunto para eles, e eu sou até malquisto por isso. Não, dentro da profissão é uma verdade, né? E eu falo para ele, você tem filhos? Tenho. Você fuma? Não. Mas eu quero comprar um maço de cigarro agora para você. Não, mas eu não fumo. Não, mas eu quero comprar. Se não é para você, por favor, eu quero comprar para o seu filho. Eu queria que você desse um cigarro para ele. É recreativo. Aquilo é uma brincadeira, ele vai pegar, vai soltar. Depois, daí do cigarro, quem sabe dar um copo de uísque para o garoto e mais tarde uma maconha para ele. E vamos ver como é que ele vai administrar isso na vida dele, se ele vai usar somente isso aí numa brincadeira no fim de semana, né? Numa recreação, ou se tudo isso vai se tornar uma porta de entrada para cocaína, para o crack. Aí você vai responsabilizar o quê? Agora, se é recreativo, posso dar para o seu filho? Porque você quer liberar para o meu. Eu gostaria de saber se eu posso liberar para o seu. Entendeu? Se eu posso dar uma maconha agora para o seu filho aqui na sua frente. Não faz mal. E aí, ainda é criticado, você é maluco, você está falando bobagem. Mas não é uma bobagem, é uma verdade. Não, é verdade. Por quê? Porque a pessoa está falando de liberar para mim. Se é bom, né? Se é bom. Eu sou do time da Isilda. Eu falo aqui mesmo, sou contra a liberação de qualquer tipo de droga. Acho que deveria taxar e muito as outras drogas e assim, procurar de extirpar, né, esses produtos que estão sendo vendidos legalmente aqui, de uma forma ou de outra, correr atrás, porque isso tem o tráfico, isso tem o crime organizado por trás disso. Olha, só para falar um detalhe, ó. Bom, primeiro, Isilda, você numa ponta aí, trabalhando incessantemente, o doutor Quirino forçando de toda maneira a implantar política antidroga no país, um outro herói. Mas olha, a guerra ela é cruel. Uma notícia de agora aqui, a Polícia Rodoviária prendeu 749 tijolos lá na região de Assis,
no interior do estado, e a Polícia Civil aqui na capital, 15 tijolos de cocaína na Zona Leste, hoje, pela manhã. Olha só como é difícil, Só aproveitar essa questão que o Pedro nos trouxe, né? Eu lembrei aqui de um artigo escrito recentemente pela atual presidente da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, a ABAD, que é uma entidade importante, né? Uma entidade científica que trabalha com o tema de drogas, e a presidente atual da ABAD, chamada Renata Brasil, escreveu um artigo chamado Políticas Públicas para os Filhos dos Outros. Né? Então, quando a gente... E a argumentação, quando você, Pedro, colocou a argumentação que você teria feito lá para o seu colega, enfim, para a pessoa lá do seu convívio, eu me lembrei na hora desse artigo escrito por ela, que no Brasil parece que a gente faz políticas públicas pensando no filho dos outros. Exato. Parece que a sua família inteira, as pessoas do seu convívio estão em tese protegidas daquilo, né? Aquilo lá vai se aplicar para os outros, né? Do portão da sua casa para fora. Então, estamos imunes. Esse exercício de empatia, infelizmente, muitos gestores públicos, muitas pessoas que trabalham, né, enfim, nessa área de estabelecer normativas, leis no Brasil, infelizmente, o exercício da empatia parece estar distante deles, né? Olha, eu sei não se compromete com o sistema, eu costumo falar isso. Não, eu consumo maconha, mó barato, há 40 anos, né, sou aí famoso, mas, porque é gostoso. Mas o restante do sistema não me comprometo. Infelizmente, nós estamos chegando em cima da hora, mas eu gostaria de recebê-lo aqui mais vezes. E, olha, muito obrigado, mas gostaria que você voltasse, Célio e Gílio, porque eu acho que a gente tem muito o que discutir. Eu acho que é assim, é só discussão, a exaustão é que a gente pode chegar... pelo menos a um denominador que seja bom para todo mundo. E só aproveitar, Pedro, desculpa, só para relembrar da marcha dia 3. Marcha dia 3 aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós teremos, em todos os estados, eu estarei aqui em São Paulo, teremos marcha no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, a concentração será então no dia 3 de novembro, domingo, em frente ao MASP, aqui na Avenida Paulista, às 14 horas, esperamos contar com a participação de toda a sociedade lá. Eu estarei. Muito obrigado. E olha, então, de qualquer forma, nós vamos marcar um outro encontro aqui. E nós terminamos o Metrópole Foco de hoje. Se me perdoe, nós estamos em cima da hora. Vai entrar agora o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade. E dia 3, aí, o pessoal está convidado aqui à concentração na frente do MASP. Muito obrigado mesmo. Isilda, palavra final, sou seu fã, viu? Tá bom? E agora você fica com o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, lembrando que o Metrópole em Foco ele teve o oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Que tal ganhar um Jeep Compass 0 km, um Ford Ka ou a 3 prêmios mensais de R$5.000? Promoção Sicredi Investir e Ganhar. Trazendo seus investimentos para o Sicredi, você recebe números da sorte e já está concorrendo. Para saber, fale com os nossos gerentes ou acesse meusicredi.com.br.